Então, pessoal, pelo exemplo dado naquela mesa na nossa mesa digitalizadora, nós chegamos à discussão sobre o primeiro instituto do direito intertemporal, que é a revogação. Então eu dizia que a revogação nada mais representa do que a lei posterior revogando a lei anterior. E no caso da Constituição de 88, aconteceu exatamente isso. Leis de mesma estatura, ou seja, leis de mesma natureza, leis de mesma hierarquia, né? Uma revogando a outra. Então nós temos a Constituição de 1988 revogando a Constituição de 1967. Conforme eu falava, o professor Jorge Miranda, o professor português Jorge Miranda, ele se refere à superação normativa entre constituições, ele se refere à expressão revogação global, que nada mais representa do que na teoria da norma, e uma teoria muito bem estruturada por um grande jurista italiano, que foi o Norberto Bobbio. Ele estabelece que a revogação global nada mais representa do que a abrogação, tá? Então, só para a gente poder arredondar a coisa, lembre-se que quando eu estou me referindo à revogação total, eu estou necessariamente me referindo à expressão abrogação. E quando eu estiver falando de revogação parcial, eu vou estar tratando, logicamente, de uma derrogação, ou seja, uma revogação que parcialmente alterou um texto normativo ou, no caso, um texto da Constituição. Então, pelo exemplo dado há pouco, quando eu verifico superação normativa entre constituições, via de regra eu falo em revogação global. E quando, por exemplo, eu me refiro a uma emenda constitucional que suprime um artigo, um capítulo ou um inciso da Constituição vigente, essa emenda constitucional ela vai estar basicamente fazendo uma revogação de que natureza? Uma revogação parcial ou simplesmente uma derrogação. E aí eu tomo como exemplo, suponha que a reforma previdenciária que recentemente aprovada, ela mudou diversos dispositivos da Constituição, mas ela não revogou totalmente a Constituição, tá? Então, nós estaríamos diante de uma derrogação ou simplesmente uma revogação parcial. Agora, só por uma questão mais cuidadosa de minha parte para com vocês, eu cito uma situação muito peculiar no ordenamento jurídico brasileiro, que foi a Constituição de 67 e a sua relação com a Emenda 1 de 69. Veja, as emendas constitucionais, geralmente, elas possuem uma função muito básica, que é realizar uma modificação, acrescendo, alterando, suprimindo, tá? Uma passagem, uma parte do texto constitucional. A Emenda 1 de 69, ela foi concebida no contexto da ordem jurídica de 67. E, basicamente, essa emenda constitucional, ela operou uma revogação global à Constituição de 67. Então, se vocês pegarem lá na internet e verificar o teor da emenda 1, basicamente nós estamos diante de uma manifestação criadora que basicamente revogou a Constituição de 67. Então, fica aí o registro, só para que vocês tenham conhecimento disso. Mas veja só, superação total entre diplomas normativos, nós estamos diante de uma revogação global. Do contrário, se nós temos alguma medida legislativa que visa aperfeiçoar, para modificar ou suprimir ou acrescer algum dispositivo da Constituição de 88, por exemplo,
nós estaríamos diante de uma emenda constitucional atuando sobre o texto, o que representaria uma derrogação ou simplesmente uma revogação parcial, ok? Então, para início de conversa, quanto à extensão, a revogação ela pode ser total ou a revogação ela pode ser parcial. E ainda nós temos uma observação que até eu pontuei no nosso roteiro de aula, que eu disponibilizei aí para vocês, que é o modus operandi da revogação. Como assim, professor? A revogação ela pode se dar de duas formas. A revogação ela pode ser expressa ou a revogação ela pode ser implícita ou simplesmente tácita, decorrer de uma interpretação lógica de que a vigência de um dispositivo resulta automaticamente na revogação de outro. Basicamente, quando se fala em revogação de normas constitucionais, as emendas constitucionais elas são muito peremptórias na perspectiva de estabelecer revogações expressas. E aí, no texto das emendas, eles colocam um determinado artigo. Consideram-se revogados expressamente os artigos tais, os incisos tais, os parágrafos tais, do artigo tal da Constituição Federal de 88. Ou seja, a revogação, quanto ao modo, a revogação ela pode ser expressa, ou seja, quando o novo diploma normativo indica expressamente a vontade de revogar determinados dispositivos, e a revogação ela pode ser tácita, a partir de uma dedução lógica interpretativa de que o novo dispositivo ele é frontalmente contrário com o dispositivo anterior. Então, pessoal, só para que a gente não possa esquecer e que fique bem claro para todo mundo que a revogação nada mais é do que uma sucessão normativa, ou seja, lei posterior revoga lei anterior. Essa relação cíclica de sucessão normativa, ela pode se dar de forma global ou ela pode se dar de forma parcial. Quando nós estamos nos referindo a uma revogação global ou total, nós estamos diante simplesmente de uma abrogação. E quando essa revogação ela é parcial, nós estamos tratando de uma derrogação. Tudo bem? Além disso, mencionei exatamente há um minuto atrás a revogação quanto o modo em que se opera na relação entre a sucessão normativa. A revogação ela pode ser expressa e a revogação ela pode ser tácita ou implícita. Expressa, a lei posterior indica no seu próprio corpo quais os dispositivos da lei anterior que serão revogados, e tácita, revogação ela será tácita quando, a partir de um esforço hermenêutico de interpretação, deduz-se que um dispositivo posterior que é frontalmente contrário a um dispositivo de lei anterior, esse dispositivo ele é revogado tacitamente. Ora, no conflito normativo, né, entre regras, na confrontação de análise de conflito entre regras, nós sabemos que o critério temporal ele objetiva basicamente a essa conclusão, né? Revogação de lei posterior, por lei posterior de lei anterior. Então, pessoal, quanto à revogação, basicamente é isso, ok? Agora vamos para uma discussão que, digamos assim, ela ganha um maior corpo teórico, que é a questão da recepção. Veja, o que é a recepção? Eu coloquei um conceito um pouco extenso aí no nosso roteiro de aula, objetivando justamente a apreensão muito clara do que é o Instituto, porque
ele se distancia, ele se separa do conceito de invalidade ou de inconstitucionalidade de forma muito sutil, tá? Então eu vou explicar o que é recepção. A recepção é uma espécie de ficção jurídica criada pelos juristas, objetivando evitar vazios normativos, vácuos normativos, quando da elaboração de uma nova Constituição. Entendi nada, professor. Então, olha só. Toda vez que uma nova Constituição ela entra em vigor, toda vez que uma Constituição instaura uma nova ordem constitucional, poderíamos pensar, tecnicamente, que estaríamos dentro de um novo ordenamento jurídico. Concordam comigo? É a Constituição 88, então nós vamos criar leis que possam, que estejam harmonizadas com a Constituição 88. Mas nós sabemos que quando a Constituição é criada, é impossível reproduzir novos estatutos, novas leis, porque esse lapso temporal, esse vazio temporal, ela poderia criar situações de calamidade pública. Então, veja só, ao invés de se refazer todo o ordenamento jurídico com novas leis, a ficção jurídica da recepção entende que as leis infraconstitucionais que são compatíveis com a nova Constituição, elas são levadas para o novo ordenamento jurídico. Então, o direito às leis que são anteriores à nova Constituição, elas são levadas para um novo ordenamento por um juízo de recepção. Então veja, por exemplo, o Código Penal é da década de 40, né? Então não é possível eu pela Constituição revogar o Código Penal e criar um novo Código Penal na nova ordem constitucional. Já pensou o lapso temporal, o tanto de caos que isso não poderia trazer para uma sociedade? Então, ao invés de se criar um novo código, nós recepcionamos o novo código naquilo que for compatível com a Constituição. Professor, e se, por exemplo, no Código Penal existisse teoricamente pena de morte? Nós sabemos que a pena de morte ela é vedada, via de regra, na Constituição Federal de 88, certo? Então, se o Código Penal traz uma regra que permitisse esse tipo de prática, né, pena de morte, essa norma ela viria para o novo ordenamento jurídico, esse Código Penal viria para o novo ordenamento jurídico sem aplicar, sem levar em consideração, sem ser recepcionada o dispositivo que é contrário à Constituição 88. Então veja só, olha aí o conceito que eu criei sobre o que é recepção. Trata-se de uma ficção jurídica que objetiva evitar o vácuo normativo por meio da assimilação das leis infraconstitucionais editadas anteriormente à mudança constitucional, sendo estas normas, desde que compatíveis com a norma constitucional, aceitas como válidas no novo ordenamento, tá? Então, fixem o conceito que no próximo bloco eu vou retornar com essa análise da recepção. Então, beijinhos, até a volta.